Uma surpresa, né? Surpresa, é isso? Número de mágica, vamos lá então. Ótimo. Vamos começar hoje fazendo de uma forma diferente. Eu vou começar contando uma historinha. Desde o início da civilização, o homem sempre sonhou com poder, riqueza, beleza e imortalidade. Há muitos séculos atrás, no Antigo Egito e Grécia, surgiram os primeiros alquimistas, que buscavam a fórmula secreta da juventude eterna e também de como transformar metais em ouro. Mas eles nunca conseguiram fazer esta pedra filosofal. Hoje, nós sabemos que essa pedra filosofal existe dentro de nós. E a verdadeira alquimia é a transformação da consciência ignorante em sabedoria. E o alquimista é o andar de experiências de vida. Então a vida nos transforma. Mas o verdadeiro alquimista, o verdadeiro mago existente dentro de nós, ele só desperta quando ele descobre que também é capaz de transformar o mundo à sua volta. A vida, o alquimista consegue separar isto, separar essa negatividade, transformar tudo isso e entregar algo muito melhor. Ele não se permite contaminar. E é a vocês, verdadeiros alquimistas, companheiros e companheiros de jornada, é que eu dedico esse nosso momento. Que lindo! No nosso programa de hoje. Mas isso é impressionante, é impressionante. Tava toda colorida, a água já não tá mais. E essa é a mensagem que nós vamos deixar hoje aqui, Dalcides. Nós vamos ensinar como é que a gente vai deixar toda essa negatividade que às vezes a gente absorve do ambiente e acabar com o nosso estresse. Se purificar. Isso. Senta aqui que agora eu quero entender essa mágica. Você que acompanhou aí de casa, viu só? Eu aqui olhando ali para ver, eu sempre fico tentando, sabe, pegar qual é o esquema. Não pego nada, absolutamente nada. Ai, bacana, Meire né? Camille, psicóloga palestrante motivacional com a gente nessa noite. E agora vai falar sobre o estresse. Isso. A gente anda muito estressado, não? Infelizmente, viu? Você sabe que o estresse ele é uma doença, mas infelizmente é normal ser estressado, porque a maioria das pessoas são estressadas. O normal é ser estressado. Quem não é estressado, a gente fala, ih, vida boa esse aí. Em que planeta que esse aí vive? É verdade, isso é muito ruim, porque o estresse, na verdade, ele vem da ansiedade. O que é o estresse? Ele é o medo, ele vem do sentimento do medo, e o medo, ele sempre vai se preocupar com o futuro. Você nunca vai ter
medo de algo que já passou e sempre por algo que está por vir. Por exemplo, eu estou tão preocupado com aquela reunião de amanhã, eu tenho que fazer uma apresentação. E só de pensar você sente ansiedade, que são as manifestações físicas. Então o coração bate mais rápido, a pessoa já começa a suar, né? Tem gente que passa mal só de pensar. Também? Dor física também, dor de barriga. Então ele vai ter uma série de... Eu fico contraído aqui. Isso, exatamente. Atenção, né? Assim, a nossa atenção também ela fica maior, né? Você começa a pensar mais rápido e você começa, às vezes, dependendo do grau de medo que você tá, você começa até a enxergar, a perceber a realidade de uma forma meio distorcida, porque você acha, assim, às vezes, né, que a pessoa está te perseguindo. Então, você, às vezes, no trabalho acontece isso. Às vezes, a pessoa está com medo de perder o emprego e ela começa a ter fantasias de que alguém está puxando o tapete e tal. Então, ela começa a falar, olha lá, fez tal coisa. Olha lá, falou tal coisa. Aquela então, água que agora está transparente, toda bonitinha, isso. A gente pega e tumultua essa água de tal forma que ela fica, assim, com algumas cores que você fala, não, mas não tem nada acontecendo. Exatamente, E aí, o que acontece? O problema de você manter uma ansiedade, um nível de ansiedade muito alto durante muito tempo, é que ele vai gerar estresse. O que é o estresse? É uma tentativa do nosso corpo de voltar ao normal, de voltar à harmonia, porque o nosso normal é estar calmos. Só que a nossa mente começa a fabricar tantos problemas e vai mantendo o nosso corpo sempre nesse nível de ataque e defesa, né? É como se nós estivéssemos sendo atacados e a gente precisa se defender. Então, você imagina uma pessoa, por exemplo, que está passando por um processo de mudança dentro da empresa e que ela não sabe se ela vai ser mandada embora ou não, essa preocupação que ela fica de não saber se vai conseguir pagar a escola do filho, de pagar a prestação da casa, esse tipo de coisa, faz com que ele vá trabalhar todos os dias com essa preocupação. Então, você imagina, o corpo dele, o estresse, ele vai produzir o cortisol, né, o hormônio do estresse. O cortisol, ele começa a rebaixar o nosso sistema imunológico. Então, a gente começa a ter uma tendência maior de ter doenças. Então, começa com aquelas gripinhas, aquela gripe que não passa, ela começa a ter terçol, ela começa a ter algumas manifestações físicas que depois, com o tempo, pode alergias, né? E pode até, assim, ter alguns estudos que indicam que podem ter doenças mais graves mesmo, tipo um câncer, pode desenvolver coisas assim, quando você fica num nível muito alterado entre mente e corpo, né? Porque através da sua mente você produz reações físicas. Então, todo pensamento vai gerar uma emoção. Então, um pensamento que gera medo, ele vai causar reações de medo. Então, imagina aquela pessoa, né, Dalcides, que chega em casa, que já vem cheia de medo para não ser assaltada, já está preocupada se vai pagar a conta, chega em casa, liga naquele canal que só escorre sangue. Então, o tempo inteiro essa pessoa fica se alimentando do medo. E quando vai para um cinema, para assistir um filme... Não relaxa. Não relaxa por quê? Porque vai assistir aquele filme de terror, aquele bem sangrento, sabe? Que é emoção, é emoção. Que é emoção. E aí você se vicia. Essa emoção do medo acaba viciando. Então, a pessoa só fala de desgraça, a pessoa só fala de coisa negativa. Ela mesma alimenta o próprio estresse. Então, ela entra num ciclo vicioso e, no final, ela acha que o problema são os outros. Ou ela começa a dar justificativas do tipo, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu sou ansioso, como se fizesse parte da personalidade dele. Então, esse é um grande problema porque a pessoa não consegue ter consciência de que ela mesma está causando esse quadro negativo e que a faz sofrer. Claro. Entendeu? Então, ela mesma começa, ela tem uma incapacidade, por exemplo, de enxergar coisas positivas, ela só consegue enxergar as coisas negativas, então só reclama. Reclama do tempo, reclama do trânsito, reclama do governo, reclama o tempo todo de tudo, né? E às vezes alguns até reclamam de si mesmos, né? Sim. Como eu sou burro, não devia ter feito isso. Exato. O jeito que eu faço, olha, eu não tenho jeito mesmo. Isso. Então, você imagina o nível de energia dessa pessoa, ela fica sempre arisca. Ela está sempre tentando reagir. Porque antigamente, como é que era por que o homem das cavernas não sofria tanto de estresse como a gente sofre? Porque antigamente você tinha adrenalina, sai correndo, aí você olhou, o animal sumiu e você fala... Estão tão reais assim, eles estão muito mais na nossa cabeça. Por quê? A gente tem medo, a gente está falando da clonagem, de clonar, por exemplo, clonar cartão, do bandido assaltar, de alguém entrar na nossa casa, de você estar dentro do seu carro e alguém vir e roubar teu carro, de roubar teu filho, sabe? Coisas desse tipo, né? Então, a gente tem muito problema, muito medo
das questões financeiras, né? As dívidas acabam realmente deixando qualquer pessoa maluca. Então, e agora, veja, país em crise, pronto, a gente fica mais alterado mais ainda. E aí, acho que a mídia também chama muito essa negatividade, né? Porque nossa sociedade, Dalcides, está viciada em medo. Nós estamos viciados em medo. Nós somos um bando de viciados em medo. Sim, e nos alimentamos deles todos os dias. Entendeu? Então, assim, como a mídia acaba percebendo isso, né? Então, explora ao extremo. Isso. Aquela cena de horror, ela é repetida milhares de vezes. E a pessoa fica ali 20 minutos vendo a mesma cena. E acompanhando, né? Olha, você viu o caso daquela menina? Olha, você viu aquele caso lá do estudo por estresse. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma forma geral. Dentro da empresa, e tudo isso vai gerando um certo estresse, porque é sempre numa conotação negativa que a pessoa fala. Ou tem aquele mais maldoso ainda, que ele não diz nem a mudança, nem o companheiro. Ele só diz, tá sabendo? Tá sabendo? Já para ali, mesmo que ele não saiba nada. Ele só quer criar aquele clima de mal-estar. Ajudado não, tem... prejudicado os filhos com mais estresse? Ai, com certeza, Dalcides, esse também é outro problema. Porque é o seguinte, muitos pais, eles projetam nos seus filhos todas as frustrações, tudo aquilo que ele não pôde ser, ou que ele não tem, como também de achar que o menino tem que ser um super campeão disso ou daquilo, e às vezes a criança não quer. E às vezes ele não tem a sensibilidade de perceber que às vezes está colocando tanto curso, é curso de inglês, em cada uma delas, porque a mamãe gosta de contar para as amigas. Isso. Então nós temos essa competição, essa competitividade muito grande, não só no mercado de trabalho, mas a gente começa a levar isso a um estado mental, em que você está no passado ou no futuro, mas nunca no momento presente. E o momento presente é o único momento onde você pode sentir prazer, onde você pode ser feliz, é no momento presente. Então, às vezes, o que você faz com uma criança quando você coloca muitas atividades? Ela começa a se preocupar, ela começa a ficar um adulto doido, como a maioria de nós somos, preocupados com a próxima aula, em tirar uma boa nota e não der certo. Esse medo já vai trazendo para a criança uma série de problemas que ela vai descontar ou na comida, ou ela come demais, ou ela quer dormir demais, ou ela fica nervosinha demais, né? Porque tem gente que no estresse desconta no outro, né? Vai chutando a canela de todo mundo, porque o estresse dá raiva também, né? A pessoa fica mais nervosa também, né? E explode mais fácil também. Isso. E aí não é bacana. Então tem alguns pais que não têm esse equilíbrio, não tem a sensibilidade de perceber o limite do filho, porque também não consegue perceber o seu próprio limite. Então ela projeta só as expectativas de que a criança tem que ser perfeita. E isso realmente estressa a criança. Ah, sim. Dicas para casa e continuo pensando, não, mas amanhã tem que fazer tal coisa, já o elenco de coisas. Isso. Venho de casa para o trabalho já pensando, nossa, mas quando voltar para casa tem que resolver as coisas lá. Isso. A gente não desliga nunca? Nunca. E aí, uma coisa bacana, uma dica assim, para que ele baixa demais. Certo. Ele baixa muito. Acho que todo mundo aí que está assistindo já deve ter aquela sensação de que, por exemplo, você tem que escrever um relatório. Isso. Você para na frente do computador na telinha branca e não vem nada. Nada. Você não consegue criar. Branco, Por quê? Porque você está pensando, ai, aquele e-mail não mandei, ai, o chefe não sei o que. Então, o tempo inteiro a sua mente está oscilando para lá e para cá. Então, você percebeu que a tua mente está assim, está produzindo muito mal. O que você faz? Pega lá um tempinho, mas isso vai exigir um certo treino, porque tudo é uma questão de condicionamento da mente. Ou vai num lugar em que você possa ficar sozinho. Naquele momento, você relaxa, fica numa posição sentada, relaxado, inspira e expira. A respiração, por que a gente aprende a fazer respiração em qualquer curso de meditação? Porque ela te traz para um momento presente, para o que está acontecendo agora. Aí, mentalmente, você vai para um lugar em que você se sente seguro. Tem gente que gosta de um cômodo da casa, ou de uma praia, ou de algum lugar que dá muito prazer. Mentalmente vá até lá e cria esta realidade com todos os detalhes possíveis e imagináveis. Por exemplo, sente a textura do lugar, o cheiro, fechar os olhos aí é fundamental. Isso, tem que ser, porque essa imagem criativa, ela é importante não é só para isso não, para uma série de outras coisas. E aí você cria esse lugar, sente que você está lá, que está protegido e tal, e aí depois você fica lá um tempinho e volta para o seu ambiente de trabalho. Só o fato de fazer isso já faz com que você crie uma outra realidade. Você vai sair daquele ambiente conturbado, que na verdade a nossa mente ela entende como realidade aquilo que ela tem aqui na frente. Por exemplo, fizeram uma pesquisa, colocaram lá os eletrodos na cabeça das pessoas, pedindo para a pessoa
visualizar uma imagem. E essa imagem, depois, eles acionavam algumas áreas, essas áreas eram mapeadas, depois pediram para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem a mesma imagem. E as mesmas áreas do cérebro eram acionadas. Isso significa que, para a nossa mente, o que é realidade é o que a mente cria e não o que os olhos veem. É mesmo? Então, se para mim, por isso que cada pessoa vai ter um nível diferente de tolerância ao estresse. Tem pessoas que vão viver no mesmo ambiente, que pode estar um caos, mas você vai ter pessoas que estão super felizes, enquanto outras estão lá morrendo de estresse. Não estão aguentando Porque mais. Essas pessoas criam como se fosse uma espécie de bolhas. Isso, exato, são bolhas. Exato. Nós somos um bando de bolha. Ela respira, ela imagina uma outra realidade. E ela cria aquela realidade. Cria aquela realidade. E ela vai reagir a essa realidade de acordo com os óculos que ela coloca. Entendeu? Então tem gente que põe o óculos da desgraça e sai todo dia para trabalhar com aquele óculos. Tem gente que tem um óculos do otimismo, da gratidão, e aí ela consegue enxergar coisas positivas. Então é um estado mental. Então quando você sai um pouquinho daquela turbulência que está a tua mente, você já dá uma descansada. Por exemplo, antigamente, porque é como se você desligasse e ligasse o computador, que é o cérebro, e aí você renova um pouquinho. Essas pessoas que fazem isso têm menos tendência, por exemplo, a ter ataque cardíaco. Agora, como a gente não pode fazer isso, né? A gente faz esses exercícios que podem ajudar. É verdade que você vai agora para São José do Rio Preto fazer uma palestra. A minha produção está dizendo assim, Dalcides, ela é maravilhosa, mas encerre agora o programa porque terminou. Mas, sim, Fernanda, me deixa mais um pouco aqui. Diz que não posso, não posso. Que pena. Mas, Dalcides, eu quero deixar também... Você vai, então, da Rede Vida com uma palestra para todos os funcionários da Rede Vida. Mas eu quero seus contatos, porque quem está em casa, por exemplo, está falando assim, tem um evento na minha empresa, eu quero trazer a Americania. Então, quem está assistindo aí que tem empresa, quer fazer uma palestra motivacional, ilustrada com mágica, com muito conteúdo bacana, a gente dá todas as informações. Vai ser muito bacana. Simpatia, né? Como disse Fernanda Mancini, a nossa produtora, ela é demais. Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço, Dalcides, mais uma vez. Obrigada.